Existe uma questão, né? Vamos dizer, o anjo de luz, o arcanjo, guardião, que a gente chama de Lúcifer, né? Que não é bíblico Lúcifer, mas Sim, por ser sim. o portador de luz, chamamos de Lúcifer. Quando ele se rebelou, ele não se rebelou no céu, ele se rebelou no Éden. Ezequiel 28:13. Existe um lugar que ele guardava, né? E aí vem todas as obras de música no dia da criação, e o mundo que ele servia e guardava era sólido. No dia da rebelião, né, foi lançado por terra e o mundo dele foi destruído por causa da iniquidade que se achou nele. Biblicamente, Deus criou o homem, né? Colocou o homem no Éden, o Éden vegetal, o mundo que o Éden era muita gente acha que o jardim do Éden era o planeta Terra, né? Biblicamente, o Éden é um jardim plantado na terra, que é exatamente no Iraque. Então, o Éden era um local, né? Por que era o Iraque? E que existe e que está sendo Tá, protegido até hoje. E lá no Iraque, por que é o Iraque? Porque o rio Tigre e o rio Eufrates, que está no Iraque, eram rios que passavam dentro do Jardim do Éden, né? Então, é o berço da civilização que a gente aprende na escola sobre a Mesopotâmia. A partir do momento que o pecado entrou na terra, a terra foi corrompida. Então, Isaías 24, versículos 5 e 6, a Bíblia diz que a terra está contaminada e amaldiçoada por causa do homem. Então, assim como Deus destruiu o mundo de Lúcifer, Deus vai destruir a terra. Meu Deus. E isso é real, por causa da corrupção. É real. É escatológico, mas tá lá. Tá lá. Então, assim, só que dentro do projeto de Deus existe o homem, né? Deus não criou o homem porque estava sentindo falta de algo no céu. Deus criou o homem para ser a coroa da sua criação, para dar governo. Função da criação, domine sobre o peixe, sobre o mar, sobre a terra e sobre o céu. Esse princípio todo, olha só como é governo. Todo país domina. Todo país tem marinha, domina o mar. Todo país tem exército, domina a terra. E todo país tem aeronáutica, domina o céu. Que Deus criou o homem para dominar. O homem perde domínio através do pecado e vem toda a questão. Só que veja, Deus fez um projeto. E o projeto de Deus ele vai ser estabelecido. E mesmo com o pecado, Deus não tirou a governança do homem. Não. Isso é tremendo, né? Cristo veio devolver o que Adão perdeu, né? Estabeleceu o reino. Agora veja que coisa interessante. Isaías 46, 46, versículo 10. É tremendo estudar isso. Lá tá, é Deus testemunhando dele mesmo. E Deus diz assim, Isaías 46, 10. Eu anuncio o fim desde o princípio. É por isso que eu amo escatologia. O que a Bíblia está dizendo? Como é que você anuncia o fim de alguma coisa desde o princípio? O que isso significa? Que antes de Deus começar qualquer coisa, primeiro ele terminou. O Apocalipse é o fim da história. Meu Deus. E antes de Deus começar o Gênesis, o Apocalipse já estava escrito na mente de Deus. E aí existe uma chave no Apocalipse, que a gente acha que Jesus morreu no ano 2030, né? É do ano 33, né? Da era cristã, Jesus morreu no ano 33. Mas olha que interessante, Apocalipse 13, 8, a Bíblia diz quando Jesus morreu. E o que significa? A Bíblia diz que o Cordeiro morreu desde a fundação do mundo. O que isso significa? Antes de Deus soprar na narina de Adão e Eva, o Cordeiro já estava morto. Porque antes de Deus começar a história na Terra, o fim já estava determinado. Deus. Então, uma das funções do Apocalipse, que é o fim da história, é revelar a soberania e o poderio de Deus. O Apocalipse não é o caos, o Apocalipse é uma bênção. Então, veja que, a partir do momento que a Terra se corrompe pelo pecado, existe o estabelecimento de o homem se submeter ao homem. E isso foi plantado na raça humana, por essa questão do anticristo. Por que a humanidade toda vai se submeter a um homem? Porque sempre a Terra esteve sob governo de homens. Só que a ideia de um líder global, ela não é uma ideia apocalíptica, ela é uma ideia que surge no governo humano, que está exatamente em Gênesis 11. Nimrod foi o primeiro antideus da Terra. Então veja bem, a Terra tinha acabado de passar pelo dilúvio. Qual foi a ideia de Nimrod? Eu vou construir uma torre que, se chover de novo a esse ponto, nós temos aonde nos refugiarmos. E a torre vai nos levar a Deus sem precisar de Deus. Nós seremos o Deus.
E aí, o que acontece? Gênesis 11:6, o que Deus fez? Deus desceu e testemunhou. Os homens são um e tudo que eles intentarem no coração eles vão fazer. O estabelecimento do governo humano foi em Gênesis 11. O que Deus fez? Deus espalhou os homens através do idioma. Sim, né? na Torre de Babel. Na Torre de Babel. Imagine todos lá morando no mesmo ambiente falando português. De repente uns começam a falar inglês pra gente entender. Sim. Outros francês, outros italianos, japonês. Então quem falou japonês foi para um lado, inglês para o outro, francês para o outro. Dispersou total. A terra foi dispersa. Só que o princípio de um homem governar a terra permaneceu. E esse princípio a gente chama no dispensacionalismo clássico do governo humano. E ele começa em Gênesis 11 e ele termina somente em Apocalipse 19. E aí vem a terra sempre se preparando. Aí nós temos no Antigo Testamento, né, os impérios globais, que foi o babilônico, que começou em Gênesis 11. Império babilônico é Gênesis 11. Impérios medos e persas, Império grego, Império romano. E todos com líderes que dominaram o mundo por um período de tempo. Hoje nós temos quem hoje na nossa mente é o governo mundial, o domínio global é os Estados Unidos. Nós estamos vendo uma transição, que eu acredito que a América cai, e nós estamos transitando para a China. Então veja, mas que vai ser brabo. que é o totalitarismo. Aí entra o que acontece, Guigo, que as pessoas não compreendem, é que sempre a humanidade está à procura de alguém que traga a solução para o planeta Terra. De um líder, até hoje. Até hoje. A gente vê isso no Brasil, na questão política, que tem o povo que acha que o presidente é o salvador, outros acham que o ex-presidente... Você está entendendo? Que Trump é o salvador, que fulano... E por quê? Porque o homem precisa de uma visão de que alguém vai vir, vai governar e vai trazer. E por quê? Existe um princípio que eu sempre digo. A Terra, ela prova o governo humano. Após o Armagedon, quem vai governar a Terra, a ordem que vai trazer ao caos, verdadeira ordem, a verdadeira utopia que se prega de um mundo melhor, um mundo de paz, um mundo de segurança, só vai acontecer quando o governo humano cair. Que é a batalha do Armagedon. Quando Jesus vier, todos os governos do mundo vão ser destruídos. Daniel capítulo 2, versículo 42 a seguir, ele viu lá uma pedra sem mão lançada na estátua. A estátua é o governo humano. A estátua cai e a pedra toma a terra inteira. Jesus é a pedra, por que ela é sem mão? Porque não existe manipulação humana no governo de Cristo. Ele vem. Então veja, dentro do princípio escatológico, o diabo veio e trouxe a terça parte. Jesus veio sozinho e venceu o diabo e todos os demônios, o mundo e o pecado sozinho. Jesus estabeleceu um reino através da igreja, que hoje é invisível. O arrebatamento vai honrar esse reino, que é o tribunal de Cristo. O reino vai ser galardoado e vai se sentar à mesa com Abraão, Isaac e Jacó. E após o período do juízo, que é onde um homem vai governar a terra, que é o anticristo, Jesus vem com esse reino que vai se transformar visível. A nova Jerusalém. A Jesus desce no Armagedon e destrói todo o governo humano. A pedra destrói a estátua, o governo humano. Jesus prende o diabo por um anjo, né? Manda um anjo prender o diabo por 1000 anos. E Jesus vai sentar no trono de Davi e todos os povos, línguas, tribos e nações receberão o reino de Cristo. Então, eu sempre digo que não existe paz, prosperidade e segurança na terra em nenhum momento. Só haverá após o Armagedon. Quando o governo humano cair. Isso é tremendo. E quem tem paz, até na tribulação, é só os crentes que crêem no Salvador. Os salvos, exatamente. Porque tem muitas pessoas que se dizem que são cristãos que não estão salvos. Sim. Né? Infelizmente.